Muito bem, continuando então, a gente vai falar um pouquinho da arquitetura da nossa aplicação. Para quem conhece já vem estudando outros módulos do projeto ERP, já viu isso aqui inúmeras vezes, tá? Mas para você que está adquirindo apenas o módulo de tesouraria, então aqui eu vou fazer uma breve explanação dos principais componentes da nossa aplicação, da nossa arquitetura. Então, nosso projeto, assim como todos os outros que compõem o projeto ERP, são construídos sobre três principais elementos, que são três principais frameworks que dão base para a arquitetura das nossas aplicações do projeto ERP em C#. Esses três principais frameworks são o WPF, o WCF e o NI Hibernate. O WPF, utilizado na camada de visualização, a camada que roda no cliente, especificamente para a construção de views. WCF, framework utilizado na camada do servidor, na camada de serviço, de prestação de serviço, e ele que é responsável então por expor esses serviços para a nossa camada cliente. E nós temos ainda um terceiro framework, que é o framework de persistência, que implementa a nossa camada de persistência e faz a comunicação com o banco de dados, com a nossa base de dados, e também é um framework que é utilizado, que roda, que é implementado no servidor, que é o NI Hibernate, ok? Então aqui nós temos um framework camada cliente e dois frameworks na camada do servidor, tá certo? Muito bem. WCF, então, que é um framework de comunicação e é construído sobre três principais elementos, são os contratos de serviço e de dados e os endpoints, tá ok? E esses três principais elementos se relacionam da seguinte forma: um serviço que vai rodar no nosso servidor vai expor os endpoints para que o cliente possa então consumir esses serviços. Esses serviços são construídos sobre três elementos principais, que são endereço, o binding e o contrato. Tá ok? O endereço é o lugar que está disponível, o binding é de que forma que ele deve ser chamado, e o contrato especifica o que é esperado para que esse serviço execute corretamente, né? Visualmente falando, aquela primeira lâmina que nós vimos, né? Segunda lâmina. Então nós temos a camada cliente rodando uma aplicação WPF. Nós temos aqui já o servidor. E a primeira camada que nós temos é a camada do WCF, que recebe a chamada do WPF, do nosso cliente, e passa para os componentes de negócio e para o nosso framework de persistência, que no caso aqui é o NI Hibernate, que comunica com a base de dados, que também no nosso caso é o MySQL. Então nós temos uma camada de aplicação e uma camada de serviço além da nossa base de dados. Tá ok? Então essa aqui é a principal ou a arquitetura geral, não só desse módulo, mas de todo o nosso projeto ERP. Tá certo? Então era isso por enquanto e a gente continua na sequência.